antissemita. Porra, vocês tinham que atacar o Irã essa semana, cara. A gente tá aqui na cara do gol de resolver o problema do cabeça de ovo. Vocês me resolvem atacar o Irã, como é que eu vou competir por atenção com vocês? Agora, não podia esperar uma semana, quinta que vem. Mas Israel atacou o Brasil, saiu até nos jornais que a gente mostrou dentro da Casa Branca as declarações do Lula, esperadas, como sempre, um desastre a diplomacia brasileira, ideológica, muito ideológica. Mas este assunto, eu posso dizer a vocês que assim, eu nunca vi na Casa Branca, nunca vi também das vezes que eu fui lá, das muitas vezes que eu fui lá, eu nunca vi, era um negócio de entrar general, diretor da CIA 3 vezes, assim, um monte de gente no West Wing, né, na ala do West Wing, assim, era só medalhão entrando e saindo com cara de pressa, uma coisa impressionante. E o mundo passou a voltar os seus olhos para esse que é um conflito que tem o potencial absolutamente desastroso. Você sabe que aqui no Paulo Figueiredo Show, a gente procura sempre trazer informação de qualidade, contexto diferente do que você procura, do que você costuma ver na velha mídia, né? E a prova disso é que, para essa entrevista de hoje, para tratar deste tema de Israel e Irã, eu tenho aqui o prazer de receber o Henry Kadima. O Henry Kadima é um militar brasileiro israelense, ele é sargento na reserva das Forças Especiais da IDF, que é Israel Defense Force, as Forças de Defesa de Israel. Ele trabalhou em órgãos de inteligência do governo israelense na Europa, sendo também especialista em investigações e serviços de inteligência, combateu o Hamas em Gaza e chefiou a missão que resgatou os brasileiros atletas de futebol na Ucrânia, responsável pela seleção da Bélgica durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Além disso, ele é formado em comércio na Suíça e em estudos de defesa nacional na Escola Superior de Guerra no Brasil. Fala 5 idiomas e é uma das principais fontes de conhecimento e informação de combate internacional e terrorismo no Brasil. Queria dar as boas-vindas, agradecer ao Henry pela participação no Paulo Figueiredo Show. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com você, com os telespectadores. Não sei se estão me ouvindo bem, se a conexão está boa. Ovo sim, como diz o Zema. Maravilha. Eu acho que o pessoal aqui tá ouvindo bem. Bom, o Henry queria começar te fazendo algumas perguntas, talvez não tanto na linha do que você espere, mas eu quero dizer a você o seguinte: eu não consigo deixar de acompanhar a situação em Israel, que justificou os ataques no Irã com a ideia de que o Irã estava muito próximo de ter armamentos nucleares que colocariam não só Israel, mas o mundo inteiro em risco. Mas eu tenho 41 anos, então eu já tenho um pouco de idade para me lembrar de ter ouvido essa história mais ou menos 20 anos atrás, com o vizinho Iraque, quando os Estados Unidos justificaram a invasão ao Iraque com a ideia de que o Iraque também estava muito próximo de ter armamentos nucleares, e o custo disso foi uma guerra que custou $500 bilhão, só contando a parte do Iraque, sem contar o trecho do Afeganistão, e nós descobrimos que a comunidade de inteligência tinha mentido para nós no mundo inteiro e que não tinha porcaria de arma nuclear nenhuma, sequer armas químicas. Eu tenho muitos militares amigos que inclusive participaram. Meu primo querido foi First Recon no Iraque, foi da primeira turma dos Marines que entrou achando, né, eles entraram inclusive com máscara, com tudo, achando que iam encontrar armas químicas, e no final das contas não encontraram nada. Uma guerra que traumatizou muito os Estados Unidos, inclusive muita gente atribui o fenômeno Donald Trump a duas coisas: a crise financeira de 2008, né, que meio que demoliu o que se chamava de consenso de Washington, e a guerra no Iraque, que acabou com a confiança dos americanos no seu governo. E a pergunta que eu faço para você, contando essa história longa, é: o que é diferente nesta situação do Irã? Será que a gente não está caindo no mesmo golpe? Muito bom o paralelo que você fez dos acontecimentos no Iraque com o Irã, até são países vizinhos que já tiveram envolvido em conflito entre eles. Acho que o grande diferencial, falando dentro de comunidade de inteligência e de fatos mesmo, é a questão de todo o material de inteligência que já foi apresentado tanto à comunidade internacional quanto a comunidade que toma conta da energia atômica, que tentou fazer esse controle também dentro de solo iraniano e por diversas vezes foi impedido, né? Lembrando que ele é um órgão que ele não tem nenhum laço político, seja com algum país ou alguma instituição. Vamos colocar na teoria um órgão neutro, né? E não teria por que eles trazerem mentiras ou fatos que não estão acontecendo. Agora, voltando um pouco para trás, a gente começa a trazer os fatos que a comunidade de inteligência, que os órgãos de inteligência israelense trouxeram.
Então, ali em 2010 teve o ataque ao Stuxnet, né? Com o Stuxnet era o vírus criado em conjunto com a NSA americana e o Mossad israelense, junto com a unidade 8200 do IDF, onde foi um vírus criado justamente para tentar diminuir o acesso, para tentar diminuir o tempo de aceleramento de enriquecimento de urânio que o governo iraniano estava tentando fazer. Esse vírus ele chegou a atrasar por muitas vezes o enriquecimento de urânio dentro de território iraniano, e depois tiveram também algumas ações do Mossad dentro do território iraniano. Por exemplo, quando invadiram em 2018 uma safe house, né, um depósito da Guarda Revolucionária Iraniana, e o Mossad ali apreendeu uma série de documentos confidenciais e foram mostrados ao público via o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, mostrando e comprovando essas centrífugas nucleares com o objetivo de acelerar e enriquecer urânio para um armamento atômico. Perdoe o meu ceticismo, Henry, e, de novo, minha posição aqui é muito pública pró-Israel, mas perdoe o meu ceticismo. Eu também me lembro do Colin Powell fazendo uma apresentação para o Congresso, mostrando onde estariam todos os armamentos do Saddam Hussein, um consenso da comunidade de inteligência internacional de que o Saddam Hussein tinha e estava tentando produzir armas de destruição em massa, era o termo que se utilizava na época, em larga escala. E também me lembro de outro paralelo parecido, né? Na época, o Saddam Hussein, até hoje eu nunca consegui entender porquê, não deixava os inspetores da ONU terem acesso ao material, às instalações do Iraque, né? E mesmo com... Eu me lembro de ter ficado muito assustado, porque eu me lembro dos Estados Unidos botando 200 mil homens na fronteira com o Iraque, e o Saddam Hussein resoluto em impedir as inspeções dos agentes da ONU especialistas nesse tipo de coisa. E eu volto a dizer, não consigo enxergar como não seria exatamente a mesma coisa que está acontecendo. A minha preocupação é o mundo acabar entrando em uma guerra muito longa, manipulado pelas agências de inteligência. Eu acho que se há duas coisas que mudaram, e eu quero explorar bastante outras coisas aqui, fica tranquilo. Mas se há duas coisas que mudaram muito no mundo da guerra do Iraque para hoje, a primeira sem dúvida nenhuma, eu acho que o Ayatollah Khamenei deveria ter um pouco mais de frio na espinha vendo o que aconteceu com o Saddam Hussein. Mas o outro lado dessa história é que nós hoje não confiamos absolutamente nada na comunidade de inteligência. Se você perguntar, a CIA, para mim, é o maior covil de bandidos que existe no mundo. Então, eu me pergunto, será que Donald Trump não está sendo levado a uma guerra manipulado por essa comunidade de inteligência? Uma coisa que eu gosto muito que o presidente Trump fez, inclusive no primeiro mandato, ele não usou a CIA como a principal fonte de informação para ele. Ele pegou agências particulares de inteligência e montou, junto com pessoas de sua própria confiança, o seu grupo de inteligência. E não, acho que não seria uma coincidência que foi a primeira vez em 4 anos que os Estados Unidos não entrou numa guerra, quando a CIA não estava no comando das informações, né? Acho que, como você bem falou, esse modus operandi de você criar um false flag, que seria uma operação, ou você criar falsas informações para justificar uma possível ação militar, isso é conhecidíssimo pelo mundo, né? Mas existem certas operações de inteligência, inclusive o fato da invasão a essa safe house dentro de Teherã, feito pelo Mossad, onde uma semana depois o Benjamin Netanyahu ele chama uma conferência de imprensa ao vivo ao mundo inteiro e apresenta esses documentos de forma real. Eu acho que realmente são uma série de informações que a gente vai recolhendo e a gente começa a fazer a diferença do que aconteceu aí com o governo americano no Iraque. Eu te pergunto, muito interessante essa comparação, eu realmente acho que não há razões para que o Irã continue justificando o nível de enriquecimento de urânio acima dos níveis necessários para a energia nuclear. Então, ao que me parece, é bastante crível a informação de que o Irã está, assim, tentando ter um programa nuclear. A minha dúvida é qual é o grau de avanço desse programa nuclear, né? Eu não sei se você lembra exatamente no que consistia o acordo que os Estados Unidos tinham feito com o Irã na época do Barack Obama, que o Trump cancelou? Eles teriam direito a fazer um enriquecimento de urânio, se eu não me engano, até 80%. E para você chegar ao nível nuclear, se eu não me engano, são 91%. Então, basicamente, ele abriu a porta para eles, e isso é muito bem feito, acho que tanto pelo pessoal que vem de Foro de São Paulo, ou países de esquerda ditatoriais, regimes ditatoriais como a Rússia, o Irã, a China, eles são muito bons em fazerem acordos com o Ocidente e manter o planejamento e o plano deles em ação paralelo a isso.
fazendo um paralelo com Gaza, a comunidade de inteligência, falando do Shin Bet, que é o serviço de inteligência interno, sempre acreditou que o dinheiro qatari que entrava em Gaza era suficiente para manter a calma e que os líderes do Hamas não queriam a jihad, não queriam fazer a guerra santa e que só queriam dinheiro. Esse foi o grande erro da comunidade de inteligência israelense, falando do Shabak, certo? Então, acho que são coisas onde os iranianos, os russos, os chineses, eles são especialistas em fazerem acordos com o Ocidente e continuar operando em direção dos objetivos maléficos deles. É verdade, parece até o Alexandre de Moraes. Eu quero fazer uma pergunta aqui sobre a operação em si, porque eu achei, do ponto de como alguém que gosta de estratégia militar, etc., eu achei uma operação muito impressionante, né? Do dia para a noite, sem que ninguém percebesse, o espaço aéreo do Irã foi completamente invadido. Não soube, pelo menos eu não soube, se pode me corrigir aqui, de nenhuma baixa de alguma aeronave abatida, qualquer coisa do tipo, por parte de Israel. E você teve o assassinato ali de 2 líderes importantes do Irã, e pelo que eu vi, uma destruição, muitos cientistas mortos também, e uma destruição muito grande da capacidade operacional. No segundo dia, você começou a ver uma destruição das defesas aéreas, pelo que eu entendi, e agora Israel já tem completo acesso, digamos assim, ao espaço aéreo de Irã, inclusive de Teherã, da capital. Você pode explicar para a gente um pouco do que consistiu a operação? Claro, então explicando, trazendo ao público o que aconteceu, algumas informações não vieram ao público, mas são informações que vão vir a ser fonte aberta e não existem problema de eu estar passando. Nada do que eu estiver trazendo aqui ao nosso público são informações confidenciais até agora. Já foram, porém agora não mais. O governo israelense ele se preocupou nesse ataque inicial contra o Irã em 3 pontos. As instalações nucleares, os mísseis balísticos de defesa e ataque e as baterias de defesa aérea. Para a gente chegar no primeiro ponto, que são as instalações nucleares, o governo israelense, junto com seu exército, tinha que neutralizar toda a questão de defesa antiaérea, que era muito forte no Irã, tendo aí baterias S-300 e S-200 fornecidas pela Rússia. São ali as baterias antiaéreas mais modernas do mundo. E, obviamente, que para a gente conseguir defender e destruir essas baterias, a única maneira, sem enviar nossos aviões para colocar os nossos pilotos em risco, seria enviar pessoas em solo. Então, a partir daí, o Mossad, junto com uma outra área, a área de serviços de inteligência e operações especiais do Exército, eles montaram uma operação com operadores em solo. Então, durante semanas, foram infiltrados operadores do Mossad junto com pessoas do Sayeret Matkal, que é a tropa de elite do exército israelense, e a missão deles era preparar drones suicidas e mísseis Spike. Os mísseis Spike são mísseis fabricados em Israel. É um míssil que meu pelotão, inclusive, nós operávamos na unidade onde eu servi e nós usamos agora recentemente em Gaza. O grande diferencial do Spike, ele é o quê? Ele é uma bateria portátil onde você consegue colocar na mochila, você monta ele e você consegue atingir o alvo até 5 km de distância. E existe um componente que a comunidade de inteligência tem, onde você consegue usar ele de forma remota, ou seja, acionar ele por internet. Então, muitas das vezes, nós só precisamos deixar essas baterias de ataque pronta e o operador estava, às vezes, até em Israel, não em território iraniano. A partir do momento que as baterias iranianas antiaéreas foram danificadas ou semi-danificadas, a Força Aérea Israelense veio. É um voo longo, né? Nós tivemos que usar ali aviões de reabastecimento. Isso, inclusive, é uma das ajudas necessárias que nós vamos ter do governo americano para a gente conseguir prosseguir com esses ataques em grandes escalas. Mas, Paulo, retomando a sua pergunta, se nós tivemos aviões abatidos, não tivemos aviões abatidos. Nós tivemos 24 civis israelenses mortos e mais de 200 feridos nos mísseis balísticos que atingiram o território israelense e não conseguiram ser interceptados. Inclusive, um dos mísseis caiu exatamente no prédio que eu morava em Tel Aviv, na porta do prédio, destruiu o bairro todo. E as operações continuam. E até onde eu sei, nós teremos aí nas próximas 48 horas alguns acontecimentos que vão deixar a operação Viper, a operação Pager contra o Hezbollah no chinelo. Então, se vocês acham que isso já está quente, aguardem pelo que há de vir. Você menciona o papel dos Estados Unidos. Nós estamos aqui num momento onde o Donald Trump tem postado bastante coisa aqui a respeito. Fez uma postagem, não sei se o pessoal tem aí da produção, onde ele disse que espera a rendição total do Irã. E em seguida fez uma outra reportagem, uma outra postagem, onde ele fala que sabe onde está o líder supremo, o Ayatollah Khamenei. Não sei se a gente tem alguma das duas postagens aí, Bruno, deveríamos ter, mas onde ele fala que no momento o Ayatollah Khamenei está tranquilo, que ele não tem. Essa é da rendição incondicional, em letras maiúsculas. E a outra onde ele diz, olha, nós sabemos onde o Ayatollah Khamenei está, ele pode ficar tranquilo por enquanto que ele está em segurança, mas a nossa paciência está acabando.
Circulou na imprensa, houve uma publicação, inclusive, da Reuters, de que Israel tinha originalmente, aqui, ó, essa é a postagem. Nós sabemos exatamente onde está o chamado líder supremo, onde é que ele está se escondendo. Ele é um alvo fácil, mas ele está a salvo lá. A gente não vai matá-lo, pelo menos por enquanto. Mas nós não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. A nossa paciência está acabando. Obrigado pela sua atenção neste assunto. A Reuters, obrigado, Bruno. A Reuters publicou alguns dias uma notícia de que havia um plano por parte de Israel para assassinar o Ayatollah Khamenei e o Trump teria dissuadido o Bibi Netanyahu dessa postura. Essas histórias são verdadeiras? Você sabe alguma coisa a respeito? Há alguma possibilidade que o Khamenei pudesse ter sido eliminado ou possa ainda ser eliminado? Com certeza, o Khamenei está na lista de alvos, né, na lista de prioridades, inclusive, tanto que hoje à tarde teve a informação que ainda não foi confirmada que Mahmoud Ahmadinejad, o ex-presidente do Irã, tenha sido eliminado no Irã, ele e a sua família, por homens mascarados, provavelmente agentes do Mossad. A informação ainda não foi confirmada porque hoje o governo iraniano, em torno de 1h da tarde, horário de Brasília, eles bloquearam o acesso à internet por completo. Então, tanto o Telegram quanto qualquer outra mídia, falando em marco civil da internet, é até importante trazer isso. e eles bloquearam o acesso. Mandaram então, Alexandre de Moraes para o Irã. Eles estão fazendo lá o teste, o estágio, né? Então as informações, o SINT, né, as Open Source Intelligence, as informações de fontes abertas, tá muito difícil de receber. Então eu acho que nós vamos ter ali 48 horas bem interessantes. O que aconteceu? Muitas das informações que foram vazadas da Casa Branca e de dentro da Knesset foram uma forma de operação de guerra psicológica criado entre as agências de inteligência tanto americana quanto israelense, justamente para ludibriar as defesas iranianas que eles não esperavam ali um ataque iminente. Então é muito pouco falado isso, inclusive no Brasil, a questão da guerra psicológica, e isso é usado no nosso dia a dia, né, por mídia, por governo, por uma série de pessoas.